Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, tudo bem? Gente, eu tô até em pé aqui no quarto hoje gravando esse vídeo para vocês, porque o assunto hoje é sério, viu? Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ler apenas a parte C do versículo 7, que diz assim, ó: E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. O que aconteceu nesse cenário para esse homem morrer ao lado da arca de Deus? Gente, antes de Saul assumir o trono, os filisteus haviam invadido a terra de Israel e haviam roubado a Arca da Aliança. E a arca ficou por 7 meses no acampamento dos filisteus. E durante esses meses, Deus mandando praga para eles. Porque a arca representava a presença de Deus. E ela era do povo de Israel. Não pertencia aos filisteus. Depois desses meses e muitas pragas, os filisteus devolvem a Arca da Aliança. Quando eles devolvem a Arca da Aliança, ao invés da arca ir para debaixo da tenda do sacerdote, que era onde ela devia estar, ela vai para a casa de um homem chamado Abinadab. E ali ela fica escondida, galera, por 20 anos. Saul assume o trono. Durante todo o seu reinado, ele se esquece da arca. Ele não dá importância para o real significado que ela tinha. Mas quando Davi assume o reinado em Jerusalém, ele se lembra da arca. Ele chama os líderes do povo e fala: vamos buscar a arca, porque ela representa a presença de Deus, ela precisa estar próximo dos sacerdotes. E tem mais, na hora das batalhas, quem vai na frente representando a presença de Deus no meio dos soldados israelitas é a Arca da Aliança. Ela tem um significado. A gente precisa restaurar, restabelecer esse significado. Os líderes ouvem essa ideia de Davi, ficam contentes, felizes, satisfeitos, e Davi, com alguns homens e um carro de boi, vai até a casa de Abinadab para buscar a Arca da Aliança. No caminho, quando eles estavam indo para a cidade de Davi, levando a Arca da Aliança, o carro de bois tropeça. E Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, que tinha se voluntariado para ajudar a levar a arca, encosta na arca para ela não cair no chão. A primeira coisa que a gente já pode observar é que Uzá, ele tinha uma intenção boa. Opa, segurar a arca para ela não cair, ok, normal isso, né? O instinto, o reflexo, vai cair, colocou a mão para segurar. O problema foi que no momento em que ele coloca a mão, ele morreu. Deus fere Uzá ao lado da arca. Por que que ele morreu, sendo que ele estava tendo uma atitude nobre de segurar a arca? Porque ele não conhecia a palavra de Deus. A arca ficou por 20 anos na sua casa e ele não conhecia a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele não conhecia. Esse é o problema de muitas pessoas da nossa geração. Passam anos na igreja, mas não conhecem a Deus de verdade. O quanto de Deus você conhece? Quanto dele nós conhecemos? O quanto de Deus nós conhecemos? E Uzá, por não conhecer a esse Deus, a essa presença, ele morre ali por falta de instrução, por falta de conhecimento. Isso é tão real que Davi fica furioso sem entender por que um homem morreu. Estavam todos festejando, alegres, porque estavam começando a restaurar esses princípios, e de repente um homem morre e acaba o clima de festa. Davi fica furioso sem entender, até que ele devolve a arca para a casa de um homem que morava ali próximo, novamente a arca ficando escondida na casa de outra pessoa. Esse se chamava Obed-edom, e retorna de novo para a cidade de Davi. Quando ele retorna, ele vai procurar, poxa, o que nós fizemos de errado? O que aconteceu? E aí ele descobre que a Arca da Aliança foi feita para ser transportada nos ombros e não em carros de boi. E tem mais, apenas levitas poderiam encostar nela. Homens de outras tribos não tinham permissão para encostar na arca, era lei, Deus tinha estabelecido isso. O problema é que eles não conheciam a Deus, não conheciam os seus preceitos, não conheciam a sua lei, e por isso houve morte. Você pegou aí, deu para entender que a falta de conhecimento vai gerar morte? E eu não estou falando só de morte física, não. Morte espiritual, morte na área sentimental, na vida financeira. Você às vezes pode se sentir amarrado sem entender por que as coisas não fluem para mim, por que não dá certo, por que onde eu coloco a minha mão a coisa não vai para frente. Falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de conhecer o dono de tudo, de todas as coisas, o Criador Todo-Poderoso. Nós temos que sair da mesmice de achar que viver no superficial é o suficiente, porque a atitude de Uzá não era ruim, a atitude de Davi não era ruim. Buscar a arca, trazê-la para perto dos sacerdotes, em todas as batalhas, ela ir na frente representando a presença de Deus. Opa, boa atitude, boa intenção. A questão é que isso não é o suficiente. Ser politicamente correto, não matar, não roubar, agir
de acordo com as normas de todo bom cidadão, não é o suficiente para herdar o céu. Para herdar o céu, para ter a salvação, eu preciso conhecer a palavra e praticá-la, obedecê-la. Aí sim. Aí sim, mas apenas ser bonzinho não é o suficiente, não é o suficiente. Deus quer muito mais de você. Ele está nos alertando. Conheça-me, venha me conhecer, leia a minha palavra, dedique tempo para mim, me conheça de verdade, porque eu quero te colocar em lugares que você nunca imaginou estar, mas para isso você precisa me conhecer, para que você não atraia a morte para sua vida, para que você não fique aí parado sem entender o porquê que as coisas não fluem para mim. Tá faltando me conhecer, Deus está dizendo isso para nós. Saia do raso, mergulhe fundo, vá para águas mais profundas, me conheça, para evitar morte dentro do teu lar, para evitar morte dentro da tua vida financeira, para evitar morte no meio dos teus familiares, dos teus amigos. Me conheça. Quando eu li essa passagem, parece que eu escutava o Espírito Santo falando muito claro comigo. Me conheça, dedique mais tempo para mim, me conheça, me busque, para que você alcance bênçãos inimagináveis, para que você experimente de uma intimidade comigo da qual você nunca imaginou que seria capaz de experimentar. Que Deus abençoe você e que essa palavra fique no seu coração assim como ficou no meu.